rock and roll. There comes the train. From beyond the blue hills comes the train of the gold barriers. Here comes the train, very cold of the 80s and hopes of the ways of our seas. Look at the train. It just lead back to like it unique and you find the him. Who's gonna cry? Who's gonna stay? Who's gonna let go in my way? Bom dia! Hoje são 31 de março de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa que apresenta pares de palavras homófonas, homógrafas e parônimas, de acordo com a sequência, dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja que em cada opção ela traz aí três grupos de palavras. Veja aí, por exemplo, a opção A. Você tem aí cela com S e cela com C. Você tem aí sede e sede. Você tem aí lustro e lustre. Então veja, o que essa questão quer? Ela quer que você encontre aí na sequência, na ordem, palavras homófonas, palavras homógrafas e palavras parônimas. Se você acha, por exemplo, na opção A, que esse grupo aí, cela com S e cela com C, se você acha que isso aí são palavras homófonas, e a segunda aí, o segundo grupo, sede e sede, você acha que são palavras homógrafas, e o outro grupo, lustro e lustre, se você acha que são palavras parônimas na sequência, então a opção A é a opção que a questão quer, correta. Vejamos a opção B de bola. Se você acha que acidente e incidente são palavras homófonas, a segunda aí, concerto com S e concerto com C, são palavras homógrafas, e olho e óleo são palavras parônimas na sequência. Então, a opção correta não é a opção A, é a opção B. E assim por diante. Então veja, você vai procurar a única opção, na sequência, em que na sequência você tem um grupo de palavras homófonas, depois de palavras homógrafas e depois de palavras parônimas. Entendeu? Entendeu? Em apenas uma opção, você tem um grupo de palavras homófonas, depois um grupo de palavras homógrafas e depois um grupo de palavras parônimas. É essa a opção que a questão quer. Vou só explicar aqui o que é uma palavra, que são palavras homófonas, palavras homógrafas e palavras parônimas. Vou aqui dar uma ideia só para facilitar aí o entendimento. Palavras homófonas. Homo vem do radical grego homos. E fone, homófonas, fonas, vem de fone, foné, radical grego. Então a palavra homófona significa som igual. Homo é igual, semelhante. E foné, fone, som, igual a som. Então, palavra homófona palavras homófonas, melhor dizendo, são aquelas
que têm a mesma pronúncia. Homo, igual. E som, fone, foné, som. Então, o som igual. Palavras homófonas são aquelas que têm o mesmo som. O mesmo som que você capta pelos ouvidos. Então, palavras homófonas. Um exemplo aqui. Vejamos a palavra senso. Existe senso com S e existe senso com C de casa. Viu aí? Então a palavra senso, veja bem, senso com C de casa significa o recenseamento, feito aqui no Brasil pelo IBGE, não é isso? O censo, com C de casa. E existe também senso com S de sol. Senso com S é a pessoa tem um bom senso, um bom juízo, entendeu? Então, senso com C e senso com S, você vê aí que são palavras homófonas, possuem a mesma pronúncia, senso, só muda a grafia, mas o som é o mesmo, não é? Você diz senso, recenseamento, e senso, juízo. Então, senso com C e senso com S são palavras homófonas, porque têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Viu aí? Palavras homófonas. Temos também palavras homógrafas, da mesma coisa. Homós, radical grego, significa semelhante, igual, homós, homo. E grafia, do radical grego, grafos, grafia, significa escrita. Então, palavras homógrafas são aquelas que têm a mesma grafia. Homo, grafia, homógrafas. A mesma grafia. E som diferente. Então, existem palavras assim, que têm a mesma grafia, a mesma escrita, as mesmas letras, só que o som é diferente. Quer ver um exemplo? As palavras jogo e jogo. Veja, jogo e jogo. Jogo, o substantivo, começou o jogo. E jogo, o verbo jogar. Eu jogo. Então veja que as palavras jogo e jogo são palavras que têm a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente. Jogo, o primeiro O é fechado, substantivo, o jogo. Já o verbo é aberto, eu jogo, jogo. Então você vê que jogo e jogo têm a mesma grafia, mas o som é diferente. Então palavras que têm a mesma grafia chamam-se homógrafas. Então, jogo e jogo são palavras homógrafas, porque tem a mesma grafia, o som é diferente, viu aí? E temos também palavras parônimas. Palavras parônimas são aquelas palavras que são diferentes no som e são diferentes na grafia, só que são parecidas, entendeu? Palavras parônimas são parecidas, todavia são diferentes no som e também são diferentes na escrita. Quer um exemplo? Descrição. Você tem a palavra descrição e tem a palavra discrição. Descrição, discrição. São palavras diferentes no som e são palavras diferentes também na grafia. Só que são parecidas, não são? Descrição, discrição. Veja como são parecidas. Mas são diferentes no som e na escrita. São palavras parônimas. São palavras parônimas. Entendeu? São palavras parônimas. Outro exemplo de palavras parônimas. Veja, ratificar e retificar. Viu aí? Ratificar é confirmar. Retificar é consertar, mudar. Então veja, ratificar e retificar.
são palavras parônimas. São parecidas, mas são diferentes no som e na escrita. Então vimos aqui rapidamente palavras homófonas, que têm o mesmo som, grafia diferente. Vimos também palavras homógrafas, a mesma grafia, mas o som diferente. E palavras parônimas, que são palavras com som e grafia diferentes, só que são parecidas. Então você vai resolver a questão aí, certinho? Procurar a única opção na sequência aí. Palavras homófonas, palavras homógrafas e palavras parônimas. Procure aí essa opção, depois eu volto. Muito bem, muito bem. Então vamos aí encontrar a única opção, a única, que traga primeiramente um grupo de palavras homófonas, depois um grupo de palavras homógrafas e depois um grupo de palavras parônimas. Vejamos a opção A. Vejamos o primeiro grupo aí.
Cela com S de sol e cela com C de casa. As duas palavras existem. Cela. Então você percebe muito bem que cela com S e cela com C, cela, a pronúncia é a mesma. Preste bem atenção. O som é o mesmo. Cela, cela. A pronúncia vale para cela com S e cela com C. Então, cela com S e cela com C são palavras homófonas, sons iguais. A escrita é diferente, mas o som é igual. Cela e cela, com S e com C. Não é? Certinho, gente? Cela com S é aquele arreio que você coloca sobre um animal para você se sentar, não é? Você coloca uma sela sobre um cavalo, sobre um jumento. Sela com S. E sela com C é um espaço pequeno. O preso está recolhido na sela com C. Então você vê que cela com S e com C, o som é o mesmo, só muda a letra e a grafia. Então, se o som é o mesmo, então cela com S e cela com C são palavras homófonas, o mesmo som. E o grupo aí, o segundo, você tem a palavra sede e a palavra sede. Veja bem, sede e sede. Você vê rapidamente que a palavra sede com esse E aberto e sede com E fechado, você vê que o som é diferente, não é? Não é o mesmo. Sede, 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 sede. O som é diferente. Sede, sede. O som é diferente, mas as palavras têm as mesmas letras, a mesma grafia, mas o som não é igual. Há uma diferença aí. Sede e sede. Então, sede e sede são palavras homógrafas. Tem a mesma grafia, só que o som é diferente. Sede, som aberto. Sede, som fechado. Sede, sede, aberto, o som aberto, sede, é um lugar qualquer aí de um time. Ontem visitei a sede do Ceará, ontem visitei a sede do Flamengo. Sede aberto aí é um lugar, é um espaço, sede. E sede é aquela sensação que nós temos, né? Sede, com E fechado. Estou com sede. Veja aí, o E fechado. É aquela sensação que o ser humano tem, o animal irracional tem. Está com sede. Então, sede, fechado. Sede, aberto. Sons diferentes, mas a mesma grafia, as mesmas letras. Então, sede e sede são palavras homógrafas, grafias iguais, mas o som diferente. E o terceiro grupo aí da opção é, temos a palavra lustro e a palavra lustre. Lustro significa quinquênio, 5 anos. Um lustro, um quinquênio. E pode ser também polimento. O lustro pode ser também polimento. Então, ilustre pode ser polimento. Lustre, com E também, pode ser polimento. Então, veja que as duas palavras existem. Lustro e lustre. Será que o som é o mesmo? Lustro, lustre. Não, o som é diferente. Será que a escrita é a mesma? Lustro, lustre. Não, a escrita também é diferente. Todavia, são palavras parecidas. São diferentes no som, são diferentes na escrita. Todavia, são palavras parecidas. Lustro, lustre, palavras parecidas, mas diferentes no som e na grafia. Então, lustro e lustre são palavras parônimas. Então você vê que na sequência nós temos aí na opção A palavras homófonas, cela
e cela, palavras homógrafas, sede e sede, e palavras parônimas, lustro e lustre. Então, a opção correta aí, que a questão quer, é a opção A. A opção A é a única opção que a questão quer, porque traz aí na sequência palavras homófonas, homógrafas e parônimas. Vejamos, por aprendizagem, a opção B de bola. Ela traz aí a palavra acidente e incidente. Acidente e incidente. Essas duas palavras existem, acidente e incidente. Então veja, acidente e incidente, elas têm a mesma fonia, o mesmo som? Não. Elas têm a mesma grafia? Não. São diferentes também, no som e na grafia. Então a palavra acidente e a palavra incidente são palavras parecidas, mas diferentes no som e na grafia. Então, nós temos aí acidente e incidente, nós temos palavras parônimas, diferentes no som e na grafia, mas parecidas. Acidente é aquilo que acontece, um desastre, e incidente é tudo o que ocorre. Pode ser um acidente ou não. Então você tem acidente e incidente, são palavras parônimas. Então a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Porque o primeiro grupo que a questão quer são palavras homófonas. E aqui nós temos na opção B de bola, palavras parônimas. E aí continua, concerto, na opção B de bola, concerto com S e concerto com C. Então veja, concerto, a pronúncia é a mesma. Concerto, a pronúncia é a mesma. Tanto faz concerto com S ou concerto com C. A pronúncia é a mesma. Concerto. Palavras homófonas têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Existe concerto com S e existe concerto com C de casa. Concerto com S... Concerto com S significa consertar. Levei o carro para o concerto com S. Consertar. E concerto com C de casa significa uma peça, um teatro, um espetáculo musical. Ontem fui assistir ao concerto com C do Richard Klezmer, pianista. Então existem os dois. Então concerto com S e concerto com C são palavras homófonas. O mesmo som, só que a grafia é diferente. Veja aí o outro grupo. Olho fechado e olho aí o verbo. Então veja, essa palavra aí, olho e olho. Olho, óleo. Olho, substantivo. Olho, verbo, eu olho. Olho e olho. Você vê que olho e olho são palavras que têm a mesma grafia, a mesma escrita, só que o som é diferente. Olho, substantivo, fechado. Olho, verbo, eu olho, aberto. Então aí, olho e olho são palavras homógrafas, a mesma grafia, mas o som é diferente. A opção B não é a opção que a questão quer. A opção C traz aí o grupo manga, palavra manga, manga. Manga, manga são palavras homônimas, homógrafas, têm o mesmo som e a mesma grafia. E são, na verdade, palavras polissêmicas. Palavras polissêmicas são aquelas palavras que têm vários significados. A palavra manga é um exemplo. Manga, quando eu digo manga, eu me refiro a várias coisas. Posso estar me referindo a uma peça da camisa, a uma parte de minha camisa, camisa com manga. Posso me referir também a uma fruta, adoro manga. Posso me referir também ao verbo, ele manga, verbo mangar, ele manga de mim. E daí por diante. Então, palavras polissêmicas são aquelas palavras que têm vários significados. Vejamos aí o segundo grupo, na opção C.
traz aí a palavra inapto e inepto. As duas existem. Inapto e inepto. Inapto é não apto e inepto é sem aptidão. Uma pessoa tola. Inepto, uma pessoa tola. Inapto, uma pessoa não apta. Então existem as duas palavras. Veja, inapto e inepto. Inapto, inepto. Você vê muito bem que essas palavras têm sons diferentes. Inapto, inepto. Sons diferentes. E também grafias diferentes. Inapto, inepto. Som e grafia diferentes. Mas são palavras parecidas. Então são palavras parônimas e não homógrafas, como aí está lá acima. Então a opção C não é a opção que a questão quer. Temos a palavra aí, o grupo. Russo com 2 S e russo acedilhado, C cedilha. Russo com 2 S, quem nasce na Rússia, uma pessoa russa. Ele é russo, nasceu na Rússia. E russo com C acedilhado é uma pessoa com a cor escura, cor parda. A pessoa russa, de cor russa, cor parda, escura, russo com C acedilhado. Então você tem russo, russo com 2 S e russo com C acedilhado. Essas duas palavras são palavras homófonas, têm o mesmo som. Russo, o som é o mesmo, o que muda é a grafia. Então russo com S e russo com C acedilhado são palavras homófonas e não parônimas, como está lá acima. A opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Traz a palavra passo. Passo com C acedilhado e com 2 S. As duas palavras existem. Passo com C acedilhado, passo é um edifício. O paço municipal, o paço paroquial. Paço aí significa palácio, edifício, com C acedilhado, paço. E paço com 2 S é aquilo, por exemplo, que a gente faz quando coloca um pé além do outro. Dei um passo, com 2 S. Então existe passo com C acedilhado e passo com 2 S. A pronúncia é a mesma, passo. Tanto faz com C acedilhado ou com 2 S. A pronúncia é a mesma. Então se a pronúncia é a mesma, o som é o mesmo, passo, temos palavras homófonas. Até aqui a opção D está correta. Passo, palavras homófonas. Vejamos o segundo grupo. Lactante e lactente. As duas palavras existem. Lactante é quem produz leite. E lactente é aquele que se beneficia do leite. Em relação à mãe e um recém-nascido, a mãe é a lactante. A mãe produz leite. A mãe é lactante. E o filho é lactente. Ele se utiliza do leite produzido pela mãe. Então a mãe, lactante, e o filho, lactente. Então temos as duas palavras, lactante e lactente. Não tem o mesmo som, não tem a mesma grafia, mas são palavras parecidas. São palavras parônimas e não homógrafas. E a palavra aí no final, caçar com C acedilhado e caçar com 2 S. As palavras existem. Caçar com C acedilhado, caçar, é perseguir um animal para matá-lo. Ou então para conservá-lo. Caçar. E existe caçar com 2 S também, o verbo caçar. Caçar é o verbo extinguir. Caçou o mandato. Caçar o mandato de um político é extinguir o mandato do político. Caçar com 2 S. E caçar com C acedilhado. Então veja esse grupo aí. Caçar. Caçar. O mesmo som, mas a grafia é diferente. Mas tem o mesmo som. Então esse grupo aí, caçar.
com C acedilhado e com 2 S's, são palavras homófonas, porque tem o mesmo som, caçar, o mesmo som, grafia diferente. Vejamos a opção E. Temos aí logo o grupo diferir e deferir. A opção E não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que começa com palavras homófonas, o mesmo som. Não é o caso também aí da letra E. Diferir e deferir. Você vê que são palavras com som diferente. Diferir, deferir, o som diferente. A escrita também diferente, mas são palavras parecidas. Diferir e deferir. Diferir é divergir. Diferir, divergir. Deferir é conceder. Então você vê que diferir e deferir são palavras diferentes no som e na grafia, mas são palavras parecidas. Então são palavras parônimas. A opção E não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que começa com palavras homófonas. Já encontramos. É a opção A, tudo correto. Então veja o segundo grupo aí de palavras na letra E. Temos cheque com CH e cheque com X. As duas existem. Cheque com CH e cheque com X. Cheque com CH, cheque. É aquele documento que nós assinamos, não é isso? Para retirar dinheiro do banco, pagar alguma coisa. Utiliza-se o cheque. Eu paguei o imóvel com um cheque, com CH. E existe cheque também, com X, soberano, ligado aí, cheque. É um rei, um soberano. E também naquela expressão que a gente usa no jogo de xadrez, né? A gente usa checkmate, com X. Então, cheque com X e cheque com CH, palavras existem. Veja bem, cheque, a pronúncia é a mesma, gente. Tanto faz com CH ou com X, cheque, a pronúncia é a mesma. Palavras homófonas. Agora, a grafia é diferente. A escrita é diferente, mas o som é o mesmo, cheque. Então são palavras homófonas. E no finalzinho aí a palavra canto. São palavras com o mesmo som e a mesma grafia. Homófonos, palavras homófonas, homográficas e também palavras polissêmicas. Palavras polissêmicas, como eu digo aqui, é aquela palavra que tem vários significados. Canto é uma delas aí. Então, canto e canto, palavras homófonas, o mesmo som, a mesma grafia. E são palavras polissêmicas. Canto, quando eu digo canto, eu me refiro a várias coisas. O canto, a música, o canto e também o canto da sala, o lugar da sala, em um lugar da sala, canto. Então você vê que a única opção aí correta é a opção A, porque na opção A há 3 grupos de palavras e o primeiro grupo é composto por palavras homófonas, o segundo por palavras homógrafas e o terceiro por palavras parônimas, entendeu? Então, a opção A é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.